Fala, fiel, estamos aqui novamente neste domingo trazendo esse pós-jogo do Timão que classificou para as semifinais do Campeonato Paulista após vencer a Portuguesa nos pênaltis pelo placar de 9-8 e no tempo normal 1-1. Estou trazendo esse pós-jogo com toda a repercussão dessa classificação do Timão para as semifinais do Paulistão. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Tá falando dessa classificação do Corinthians, André Kfouri. Foi suado, foi difícil e para variar quando é assim, quem aparece? Hugo Souza. Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos, uma ótima semana desde já. O Corinthians jogou mal, né? Fez uma má partida, com muitos titulares em campo, alguns desfalques. A Portuguesa, evidentemente, muito empolgada pela ocasião, também pelo seu estádio. Uma decisão que eu acredito simbólica de permitir que um estádio fosse dividido por duas torcidas num jogo que é um clássico do futebol do estado de São Paulo. Sim. E sempre será. Não é porque a Portuguesa momentaneamente se ausentou desse tipo de jogo ou desse tipo de partida que as coisas tradicionais no nosso futebol deixam de acontecer ou deixam de merecer que sejam chamadas da maneira que sempre foram. Esse é um clássico do futebol de São Paulo. E contrariando até o que diz a lei, a ocupação do Canindé hoje foi dividida entre as torcidas do Corinthians e da Portuguesa. Mas eu falava sobre a empolgação da Portuguesa, que no todo foi o time que jogou melhor em termos de estratégia e aquilo que queria fazer, né? Uhum. O Corinthians teve mais posse, o Corinthians ficou mais com a bola, muito porque também depois que a Portuguesa saiu na frente, e isso aconteceu no final do primeiro tempo, mas poderia ter sido antes, porque o Hugo fez esse pênalti numa jogada em que eu creio que ele se precipitou na saída, não precisava ter saído desse jeito. Só que o Hugo é esse goleiro em que fazer gols de pênalti é uma tarefa um pouco mais difícil do que contra outros profissionais dessa posição que nós temos aqui no Brasil. A cada pênalti que ele pega, e hoje ele pegou mais alguns, fica mais complicado cobrar um pênalti nele. A estratégia da Portuguesa foi bem clara, né? Permitir que o Corinthians circulasse a bola e marcar com muita, mas com muita eficiência. A Portuguesa fez um ótimo jogo do ponto de vista defensivo, menos nos acréscimos. Porque o gol do Vitinho sai de uma bola longa, na qual ele consegue receber e fazer a jogada individual. Não dá para tirar o mérito do Vitinho. Uhum. Ele domina muito bem, ele finta bem, ele arma o chute de uma maneira muito, muito competente e bate lindamente na bola. Mas a Portuguesa teve uma falha defensiva nos últimos instantes, que em última análise também custou a classificação. Só que isso não significa que por ter se classificado nos pênaltis para seguir em frente e jogar a semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, o Corinthians tenha feito uma boa atuação hoje. Não fez. A Portuguesa jogou melhor que o Corinthians, o futebol não contempla quem joga melhor, né? Mesmo porque o jogo terminou empatado. E nos pênaltis prevaleceu mais uma vez o goleiro corintiano. Mas a atuação do Corinthians hoje foi preocupante, porque algumas peças, individualmente falando, também estiveram numa noite de muita discrição, entre elas o Memphis Depay, corretamente substituído, acho que por cansaço, no segundo tempo, porque já dava para ver muito bem que ele não tinha muita energia para seguir em campo com capacidade para ser decisivo. Acho que a substituição do Bidon também tem a ver com questão que você está voltando, também. Né? Calçade, vamos lá, né? Falar do Hugo, né? Acho que de novo, acho que o herói da noite foi o Hugo, porque pega um pênalti no tempo normal, pega 2 pênaltis na decisão por pênaltis e mais. Fez 2 defesas importantes, uma ali a gente viu agora há pouco, vai ficar rodando os lances, a gente vai ver um lance cara a cara, que ele tira com a perna ali, seria um gol certo, uma baita defesa, uma noite completa do pegador de pênaltis e também do goleiro, que é muito bom no tempo normal, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros. Olha, esse é um jogo que dá para analisar. Pelo placar, é uma análise. Aí vem o herói, o Hugo, aí vem o Hugo. Uma série de coisas, as substituições do Dorival, porque ele, em determinado momento, ele muda o sentido da equipe. Uma equipe que, para jogar pelos lados, tem que usar os laterais. E ataca, geralmente, por dentro. E tem jogos que o Corinthians não vai ganhar todos os jogos assim. E olha que ganhou vários. O Corinthians não tem alternativa. Não é uma questão de estar certo ou errado. O certo é pelo lado, o certo é por dentro. Não, o certo é por onde você conseguir jogar. Só que
os times precisam ter alternativas. E o Dorival não tem, por isso que ele está pedindo atacantes. Né? O Corinthians, no ataque, é frágil. Pô, como frágil? Porque é o seguinte, é Yuri Memphis. Saiu de Yuri Memphis, começa a complicar. E aí o Dorival faz o que pode. Mas assim, o jogo hoje não foi uma partida boa do Corinthians. O meio de campo estranho, meio de campo assim com dificuldade de fazer a bola circular e transitar, levar à frente, abastecer o Memphis, o Bidon abaixo do que costuma jogar. Ele está voltando em contusão, mas abaixo, apagado. Entra o Garro no segundo tempo, mas depois o Dorival aí vai com o Dieguinho, vai com o Vitinho, tira o Bidu, coloca o Kaique, o Pedro Raul também. Ele coloca todo mundo que ele poderia colocar e o Vitinho faz um belíssimo gol no finalzinho do jogo. Aí é o Hugo Souza, cara. Ele já pegou um com a bola rolando e pegou 2 nessa série, né? Terminou 7-8. Isso, pegou 2. Né? E o Hugo Souza, você sabe que pelo menos um ele vai pegar, ele vai fazer a diferença. Ele pegou 2 e, na verdade, durante os 90 mais os pênaltis, ele pegou 3 pênaltis. Isso. Né? É um cara que realmente faz a diferença. Mas o Corinthians precisa debater hoje, ficar alegre pela classificação, mas com o alerta ligado, porque o futebol foi bem fraco. O futebol de meio de semana contra o Atlético Paranaense também não foi bom. Então. Lembrando aqui que são... E veio uma vitória. O placar melhor do que o desempenho. Hoje, o placar maravilhoso, muito melhor que o desempenho. E a Portuguesa, cara, merece um enorme destaque, porque a Portuguesa estava em vias de desaparecer. Sim. E ela chegou a uma fase decisiva do Paulista e faltou um pouquinho para ela chegar na semifinal. O que seria muito bacana para a recuperação, não digo total, porque vai levar tempo, mas uma recuperação da Portuguesa, de tentar trazer a torcida de volta, que é pequena, ela tem essa dificuldade. Imagina um time que fica afastado das competições, então você quer formar a torcida, é difícil, né? E a Portuguesa jogou muito melhor que o Corinthians, mas muito melhor. Só que o futebol não... o futebol não tem muita lógica, né? O futebol não tem tanta lógica assim. Verdade. Jean, em alguns jogos, dependendo de como está a partida, vai chegando ali no final, o time começa a negociar com uma possível decisão por pênalti, né? Uma segurada aqui. Acho que hoje em dia está muito claro, se você é o adversário do Corinthians, você não pode negociar com empate até o último segundo de jogo, você tem que tentar vencer, porque se der empate e for para os pênaltis, olha, tá aí, né? Se a gente pegar a sequência, desde quando o Hugo chegou, a maioria dos jogos de decisões por pênaltis, o Corinthians acaba passando. Né? Tudo bem, por causa dele. Tudo bem? Boa noite, William, boa noite a todos. Pois é, na verdade a Portuguesa estava negociando com a vitória, não com o empate nesse caso, né? Porque ela toma o gol aos 93 minutos de jogo, e só para ilustrar tudo que os companheiros já falaram, na primeira finalização do Corinthians no alvo. O Corinthians não acertou nenhum outro chute no alvo, a não ser a belíssima finalização do Vitinho. Eu atribuo, aliás, muito mais um mérito ao Vitinho do que o demérito da Portuguesa. Eu acho que quando você joga contra um time mais forte, e é claro que o Corinthians é mais forte que a Portuguesa, você faz uma partida praticamente impecável, porque acho que a Portuguesa ela foi perfeita defensivamente, ofensivamente, né? Criou outras chances. O Hugo, além do pênalti no tempo normal, fez outras 3 defesas, né? Foi bastante importante ali em outros momentos. Acho até que o gol a gente pode depois discutir, né? O André já falou do pênalti cometido, que talvez tenha havido ali uma falha do Hugo naquele momento. Acho que era defensável? Eu acho que a bola, do jeito que veio, estamos falando do Hugo, né? Eu acho que dava para imaginar. Agora, ele fez a diferença no jogo, nas penalidades, e isso é indiscutível. Agora, ressaltar de novo a grande partida que faz a Portuguesa, pela diferença técnica. Repito, o grande campeonato que fez, um jogo quase impecável, né? Porque defensivamente foi muito bem, não deixou o Corinthians finalizar nenhuma vez no seu gol, exceção feita a finalização do Vitinho depois de 93 minutos. Criou outras chances, além do gol que ia garantindo a vitória por 1-0. Então, feitos todos os elogios à Portuguesa, eu não consigo olhar para a Portuguesa e dizer, mas não podia ter recuado naquele final de jogo.
Aí eu acho que, cara, você olha para esse contexto, você olha para como estava a partida, você olha para a qualidade dos jogadores do adversário, que é indiscutivelmente maior do que a sua. É normal que nos últimos 5, 10 minutos o time baixe um pouquinho as linhas, tente se fechar, e não é que a Portuguesa tenha abdicado de jogar também nesse momento. Mas aí foi muito mérito do Vitinho, que saiu do banco para resolver a parada, que fez o gol da vitória, e aí eu acho que o resultado mais improvável, o desfecho mais improvável para esse jogo de quartas de final seria ir para os pênaltis e a Portuguesa se classificar nos pênaltis, né? Porque você tem um goleiro que é um baita pegador de pênalti e que a gente diz que muito possivelmente vai para a Copa do Mundo por isso. E acho que a cada jogo que passa e ele reforça essa imagem de pegador de pênalti, mais se reforça essa ideia de que ele deve ser o terceiro goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo, porque se ele for, é para isso, não é para entrar durante os jogos, né? Não é para atuar com a bola rolando, é para atuar nas disputas de penalidades. Feitos todos os elogios à Portuguesa, é o que o Calçade disse, o Corinthians vai ter que jogar mais bola para passar do Novo Horizontino, que você já falou, é o time com a melhor campanha, né? A diferença no saldo para o Palmeiras, mas sim, é o time com a melhor campanha na primeira fase do estadual e, portanto, jogar fora de casa contra o Novo Horizontino, a gente viu hoje, não é fácil, o Corinthians vai ter que jogar mais futebol do que jogou hoje. Dimas, nosso editor-chefe, embasa aqui, dos 14 pênaltis defendidos por Hugo Souza pelo Corinthians, 6 foram no tempo normal e 8 em decisões por pênaltis. E aqui tem uma relação dos jogadores que bateram esses pênaltis e o Hugo Souza pegou tanto tempo normal quanto a decisão por pênaltis. Aí tem Gabigol, tem Estevão, tem Veiga, tem René, entre tantos aqui o Wallace, enfim. Aliás, 2 do René, né? No tempo normal e também na decisão por pênaltis. Esse é o Hugo Souza que aqui lembrou o Jean e a gente sempre bate nessa tecla, o Jean lembrou mais uma vez. Cada vez mais fica difícil não imaginar ele como terceiro goleiro nessa tática aí de seleção brasileira na decisão por pênaltis. Vai ter um jogo de mata a mais na Copa do Mundo, ter um cara assim pode ser uma carta na manga fantástica e ele está comprovando isso. Elton, tudo bem? É isso, William. Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Enquanto vocês estavam falando, e eu estava prestando atenção, tá? Não estava sendo mal educado, estava ouvindo vocês. Eu estava fazendo aqui o famoso jornalismo de dados. Boa. A última vez em que o Corinthians perdeu uma disputa de pênaltis foi contra o Ituano nas quartas de final do Paulistão de 2023. Ou seja, 3 temporadas. Não era o Hugo. Não era o Hugo, era o Cássio. De lá para cá, 8 disputas de pênaltis. O Corinthians venceu as 8. E das 8, 4 com o Cássio. Aquele do Remo, o jogo do Cuca. Lembro da saída do Cuca. Classificou na Copa do Brasil, depois contra o Atlético Mineiro e o América, também na Copa do Brasil, passando nos pênaltis. E teve o jogo contra o Estudiantes, o jogo de Libertadores. Também era o Cássio. Eram os 4. Esses 4 foram com o Cássio. Depois, Grêmio, que o Corinthians vence nos pênaltis na Copa do Brasil. O Bragantino pela Sul-Americana. Essas duas já com o Hugo é que você começou a lista do Hugo, exatamente. A lista 4, do Hugo. Grêmio, Bragantino, Cruzeiro ano passado, né, pela Copa do Brasil e agora a Portuguesa. Ou seja, o Hugo nesse recorte, né, de invencibilidade do Corinthians em disputa de pênaltis já igualou o Cássio nesse quesito. Né? O Cássio também sempre foi notabilizado por ser um pegador de pênaltis, principalmente em disputa de pênaltis pelo Corinthians, cresceu bastante. Então, isso mostra um pouco o tamanho do Hugo Souza em 3 temporadas. Porque eu estou contando, inclusive, as temporadas em que ele não atuou. Se a gente for buscar de 2024, início de 2025 para cá, olha o tamanho que ele adquiriu nesse gol do Corinthians. Né? E a gente estava falando há 2 temporadas de um goleiro que a gente nem sabia se voltaria a dar certo no futebol brasileiro. Para mim, essa é uma das partes mais interessantes da história recente da carreira dele. Desculpa te interromper, Elton, mas claro. Assim, naquele momento em que o Hugo chegou, ele precisava muito do Corinthians, mas o Corinthians precisava muito de um goleiro, né? Sim. Porque a crise com o Cássio e o Carlos Miguel e é quase que inacreditável que o goleiro que veio depois para substituir a ambos, porque as coisas foram muito próximas, né? As 2 saídas. É um goleiro com características como as que o Hugo tem, né? Um pegador de pênalti, um cara que a torcida olha no campo e se sente confiante, um goleiro que
falha como todos os outros falham, mas muitas vezes faz defesas que você fala, essa é uma defesa que teoricamente um goleiro não deveria fazer, mas a energia que ele é capaz de transferir para o batedor e para quem está vendo o jogo na hora que tem um pênalti, ou um pênalti isolado no meio de um jogo como aconteceu hoje, ou as disputas decisivas, o que ele faz lembra o que o Cássio fez muitas vezes mesmo. Assim, nesse caso foi um casamento entre um jogador e um clube que eu acho que precisavam um do outro na mesma medida. E ele conseguiu recuperar a carreira dele de uma maneira quase que automática. Foi muito rápido. E sobre seleção brasileira, o nosso companheiro Pedro Ivo Almeida perguntou ao Ancelotti sobre o Hugo Souza e ele falou sobre essa questão de pênaltis. Isso foi antes dos jogos contra o Cruzeiro. Ou seja, depois, ele já tinha essa fama. Depois dali, ele foi decisivo contra o Cruzeiro, pegou alguns pênaltis em tempo normal, inclusive no jogo de hoje. Sim. E agora foi decisivo contra a Portuguesa. Então, é claro que para março o Hugo Souza vai estar na lista. E ele já queria ser o Ancelotti já queria testá-lo, né? Ele já foi, né? Jogou tempo normal, não foi bem no tempo normal. Não foi bem, né? Aliás, o time todo, né? Não ali foi também bem, nada deu muito mas certo. eu acho muito provável o Hugo Souza, no mínimo como terceiro goleiro, não só por pegar pênaltis, porque, vamos lá, né? Não é só por isso que o goleiro tá ali. Não é no caso dele, bastante, né? Mais que os mas outros. Porque aquela história de o goleiro com os pés, porque o Ederson, porque o Alisson. Porque sempre tiram a questão do principal do goleiro, né? Ou o cara joga com os pés, é bom com os pés, ou pega pênaltis. O Hugo Souza, ele tá no meio termo ali dos dois, porque eu acho que ele é um bom goleiro debaixo da meta, é um excelente pegador de pênaltis, com os pés não é o Ederson, né? Não tem essa característica, mas eu acho que ele merece estar na Copa do Mundo, porque futebol também é momento, né? O momento dele é muito bom desde o ano passado. Foi importante contra o Flamengo também na Supercopa, porque se a gente for pegar, vamos pegar os recortes, né? Os highlights, o DVD, vai ter os pênaltis defendidos por Hugo Souza, mas ele também foi importante com bola rolando, apesar de ter feito o pênalti no tempo normal. Acabou chegando um pouquinho atrasado, né? Acabou fazendo o pênalti, mas conseguiu se redimir fazendo a defesa. Acho que tem duas questões. Quer dizer, além dos pênaltis, tem uma questão de que você não tem um terceiro goleiro que a gente vai deixar de fora e dizer que absurdo, este cara vai ficar fora da Copa do Mundo. Não tem. Então tá tudo muito equilibrado. E acho que a partir do momento que tá tudo muito equilibrado e a partir do momento que o técnico da seleção brasileira já disse que a questão dos pênaltis pode fazer a diferença, ou seja, que existe essa ideia e essa possibilidade de utilizar um goleiro exclusivamente para a disputa de pênaltis, aí eu acho que não tem muita discussão. A gente está vendo gol aí, eu acho que um goleiro da qualidade do Hugo... Ele já pegou bola. Exato, apesar da força, poderia ter pego, então... Acho que assim, a gente pode discutir a precipitação na saída no lance do pênalti cometido, essa bola do gol da Portuguesa, mas óbvio que, primeiro, na nota final, ele fez uma grande atuação, porque olha aí o que ele vai fazer, essa é uma grande defesa. Grande defesa. Tem uma grande defesa também naquele lance do Maceió no primeiro tempo, que é a primeira grande chance do jogo. Então, assim, além do pênalti, ele faz outras duas grandes defesas, né? Tem mais uma que eu, sinceramente, não me lembro qual é. No segundo tempo tem um chute também que ele faz uma boa defesa. Não nesse nível de dificuldade que você citou, mas tem uma outra boa defesa também. E no fim ele pega 2 pênaltis depois, né, na disputa de penalidades. Então, assim, no fim das contas, a nota dele é muito alta, né? Se fosse bola de prata, a gente ia dar, se fosse Campeonato Brasileiro, a gente ia dar uma nota muito alta para o Hugo Souza, e acho que é isso. A discussão sobre seleção, ela poderia ser muito maior, ou as pessoas poderiam contestar muito mais, se não houvesse a ideia do treinador de que um pegador de pênaltis é importante, sim, para eventualmente ele jogar apenas na hora da disputa de pênaltis.